Boa tarde ou bom dia, tudo bem? Sou o professor João. Hoje a gente vai abordar o tema, né, projeto de pesquisa. Como havia dito em sala de aula, vamos abordar os principais aspectos, né, de uma construção de um projeto de pesquisa que vocês vão utilizar muitas vezes aí na carreira de vocês, né, na carreira acadêmica, né, até a sua formatura e também profissional, porque um projeto de pesquisa ele pode ser requisitado até quando vocês estiverem trabalhando em alguma empresa, vocês podem estarem trabalhando em uma empresa, né, que mexa com a testagem de produtos, por exemplo. Então, nessa empresa vocês possam ser requisitados a escrever uma proposta ou um projeto, né? Até mesmo um projeto de financiamento para o Pronaf, por exemplo, né, requer uma estrutura de escrita que a gente vai abordar aqui um pouco os principais pontos desse projeto, né? Desse projeto. Então, fiquem até o final e escutem, anotem as suas dúvidas. Então, vamos lá. No projeto de pesquisa, né? Como que a gente desenvolve um projeto de pesquisa? Então, eu vou citar aqui algumas recomendações, né, e algumas normas, né, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. Então vocês, qualquer dificuldade, anotem essas normas, né, a NBR, por exemplo, 15287, ela traz os princípios gerais para a elaboração de projetos, né, de pesquisa. E o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é as formatações, né, as normas de projeto de pesquisa do Instituto, né, que está sendo empregado aí no TCC1, que é a disciplina que vocês têm que fazer, né, a disciplina que vocês têm que elaborar um projeto de pesquisa. Então, essa videoaula ela vai ajudar vocês também nessa disciplina posteriormente, correto? Então, segundo a norma técnica, né, a NBR 15287 de 2011, esses aqui são os principais elementos de um projeto de pesquisa, né? A gente tem os elementos obrigatórios, né? A folha de rosto, o sumário, aí temos também o tema, né? Depende da instituição, eu não vou cobrar o tema do projeto, né? Nem o problema, porém vocês têm que saber, né, o que seria esse tema, o que é o problema a ser abordado, né? Temos as hipóteses, objetivos, justificativas, referencial teórico, né? A metodologia, né? O materiais e métodos, como queira. Alguns projetos cobram os recursos, né, necessários, ou seja, de onde vai ser proveniente esses recursos que vocês vão utilizar, né? Pode ser um projeto financiado, pode ser um projeto que não tem financiamento, que é recurso próprio, né, da instituição e assim por diante. Temos também cronograma e referências bibliográficas, né? Além de alguns projetos aparecerem anexos ou apêndices, certo? Então, aqui temos, né, o que podemos constar aqui no projeto, né? Então, folha de rosto, né, o sumário. Então, temos a capa, a folha de rosto, né, o sumário, o tema. O tema no nosso, eu não vou exigir, né, no nosso projeto, nem o problema. Eu não vou exigir ele tópico escrito, né? Mas vocês têm que saber qual que é o tema de vocês, né? Qual que é a problemática para a apresentação, né? Então temos também as hipóteses, né? O objetivo geral, específico, né? A justificativa, a metodologia, recursos e referências, né? Então vamos abordar cada um desses aspectos aqui, né?
aqui quais são as perguntas básicas. Por exemplo, né, o tema do projeto é o que eu vou fazer, né? O que fazer. Então eu vou testar a dose de um hormônio para enraizamento, eu vou testar diferentes substratos para produção de mudas, eu vou testar diferentes níveis de adubação para um crescimento de mudas, eu vou testar tipo de adubo, eu vou testar lâmina de irrigação. Então é o tema que vocês vão testar, né? Então o problema, qual que é a problemática, né? Qual que é o problema dessa pesquisa? Então a gente vai ver daqui a pouco algumas considerações, né? O objetivo geral e o específico é a pergunta que a gente faz, era para que fazer isso, né? Então para que eu estou testando diferentes substratos, né? Então eu vou testar um diferente substrato para encontrar o melhor substrato que propicie uma muda saudável e vigorosa. É um exemplo, né? Para que eu estou testando diferentes níveis de adubação fosfatada, por exemplo, para o crescimento de mudas. Então eu estou testando para encontrar uma dose ideal de adubação, né, fosfatada. A justificativa vocês vão ter que responder o porquê que eu estou fazendo isso, né? O porquê fazer. Então daqui a pouco a gente vai abordar também esse aspecto. O referencial teórico, vocês vão ter que levantar, né, as informações do que já foi visto até então. A metodologia a gente vai responder duas perguntas, né? Onde fazer, ou seja, qual local, né? Então vou realizar no laboratório de solos, vou realizar no estufa, vou realizar no campo, vou realizar uma pesquisa só com base no questionário e assim por diante, né? Como fazer? Então na metodologia, né, ou no materiais e métodos, vocês vão responder todas essas perguntas. Como fazer? Vou ter que descrever lá a minha metodologia, né? Então os principais métodos que eu utilizei e materiais, para que qualquer uma pessoa que lê seu trabalho, né, possa replicá-lo, né? Possa colocar em prática aquele trabalho, ok? Então, e no cronograma vocês vão responder, né, com o que fazer, através, né, dos recursos, né, e no cronograma quanto tempo para fazer. Então vocês vão ter que deixar claro as suas etapas, né? Então vai dividir lá, por exemplo, no preparar o solo, vai ser no mês tal, né? Mês 1, fazer análise de solo, mês 2, abrir cova ou preparar preparar o local para o plantio e assim por diante. Vocês vão delimitar, né, essas etapas do projeto, ok? Então aqui a gente vai passar de forma bem didática aqui nesses principais aspectos, né? Mas lembrem-se dessas perguntas, né? O que fazer, né? Para que fazer, né? Por que fazer, onde e como, né, fazer. Então são as principais perguntas que vocês vão ter que responder para a escrita, né, de um projeto de pesquisa bem escrito, ok? Então essa parte aqui, na verdade, isso aqui seria a data de entrega, né, mas ela está errada. Eu vou até olhar aqui depois, mas vamos lá. Como desenvolver o projeto de pesquisa, né? O que fazer primeiro, né? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro, né? Definir o tema, como eu disse em sala, né? Na aula síncrona passada, vocês vão ter que definir o tema. Então, como que eu escolho um tema, né?
eu vou ter que revisar uma literatura específica, né, para elaborar referências bibliográficas, ou seja, ler. Vou ter que pesquisar, vou ter que ler artigos, é o que a gente está fazendo, né? Debatendo, vamos debater mais artigos. Então, eu vou analisar esses dados disponíveis, né? O que já foi feito, né? O que tem que ser feito, o que já foi feito. Depois eu vou ter que elaborar uma justificativa para o porquê que eu estou escolhendo esse tema, né? E posteriormente definir esse problema de pesquisa e formular as hipóteses, correto? Então, basicamente é isso. Depois, vou elaborar os objetivos, né, geral e específicos, escrever o meu referencial teórico, depois a metodologia, né, definir recursos e cronograma e, por último, definir o título do projeto de pesquisa. Então, para vocês verem aí que o projeto de pesquisa, o título ele é definido por último, né? Assim sendo porque vocês vão ler seu trabalho, né, seu projeto, para, com base no que você escreveu, definir, alinhar o título, né, da melhor forma possível. Então, vamos definir o tema, né? O que seria esse tema, né? O tema de pesquisa do projeto. Como eu já disse, né? O que as pessoas estão estudando na área da propagação, né? O que é um bom tema de pesquisa. Então, vocês vão ter que pesquisar mesmo, né? Ler alguns artigos, falar, ó, na região, eu quero escrever um projeto que auxilie, né, produtores rurais, né? Não sei, né? Eu tô supondo aqui que um gargalo na região aí de Almenara e, né, no Vale de Quitionha seja a produção de mudas frutíferas, né? Mais especificamente a produção de mudas, né, a propagação de acerola, por exemplo. Então eu vou pesquisar o que tem na literatura sobre a propagação de acerola, né? E depois disso eu quero propor uma solução para o meu problema, né? Eu sei, eu vou trabalhar com a propagação de acerola. Então, o que eu tenho que fazer, né? Quais são os aspectos a serem levados em conta? Então, escolha um tema com o qual você tenha afinidade, tá, pessoal? Se eu não gosto de trabalhar, sei lá, com feijão, eu não vou querer estudar feijão, né? Com relação à sua área de estudo ou atividade profissional, que é, claro, né, as ciências agrárias aqui, observar a abrangência do tema, né? Então, o que acontece? Eu não posso pegar um tema também tão complexo, tão abrangente. Vamos delimitar esse tema. Tem um problema, eu vou trabalhar com propagação, gosto de propagação, então propagação, beleza. Agora eu vou escolher qual cultura. Eu quero a propagação de uma cultura frutífera, então vou trabalhar com propagação de goiaba, por exemplo. Então eu estou aqui delimitando meu tema. Meu grande tema era propagação, né? Aí eu já delimitei, não, eu vou trabalhar com propagação de frutífera, já estou delimitando o tema. Agora, dentro da frutífera, trabalhar com a espécie goiabeira, beleza. Aí depois, o que eu quero pesquisar dentro da propagação de goiabeira? Vou trabalhar com a questão de porta-enxertos para goiabeira. Então, quero testar diferentes porta-enxertos. Então, aí vocês já viram que eu delimitei bastante o nosso tema, ok? Depois disso, a gente vai ter que considerar o tempo disponível para realizar o projeto. Claro, né? Se eu tenho, por exemplo, 1 ano para escrever e desenvolver um projeto, eu não posso escrever um projeto que ele requer pelo menos 2 anos. Exemplo, eu quero trabalhar com a produção, né, de manga. Eu quero avaliar a produtividade de manga com diferentes adubações, né, tal. Só que eu tenho 1 ano só. E eu vou plantar essa manga ainda. Aí vocês já viram, né? A mangueira demora 2 anos e meio para começar a produzir.
Então, esse tempo aqui ele não seria viável para concluir, para a gente concluir o nosso projeto. Por isso, escrevam um projeto que ele possa ser executável, né? Claro, eu estou falando quando vocês estiverem escrevendo seus TCC, né? TCC 1 para depois aplicar no TCC 2. Para o projeto aqui, né, o projeto da nossa disciplina, vocês podem ficarem à vontade, né, na questão do tempo, né? Mas claro, desde que ele seja plausível. Então, relevância do meu tema para a minha área de estudo, para a sociedade. Aquilo que eu falei, né? Vocês têm que trabalhar com algo que vai ter um retorno, né? Um retorno tanto para a ciência, né? Para a academia, como também para a sociedade, né? Porque o principal objetivo de uma pesquisa, né? É a gente publicar, publicar para a comunidade, certo? E também observar o que já tem escrito sobre esse tema que eu trabalhei, né? Eu estou trabalhando com propagação de goiaba, então vou fazer uma revisão sobre a propagação, né, da goiabeira e verificar essa disponibilidade de dados, né? Então, que tudo é sobre isso, como escolher o tema, né? Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Revisar uma literatura, né, a princípio. Eu vou lá no levantamento, né, bibliográfico, eu vou ter que fazer essa levantamento, essa pesquisa bibliográfica, né, procurar lá no Google Acadêmico, procurar no Cielo, né, artigos, procurar na plataforma Lattes, né, na plataforma da CAPES, perdão. Então, artigos científicos, né, principalmente porque eles foram revisados por pares, então tem uma confiabilidade maior. Então vamos lá. Temos também, né, pesquisa bibliográfica, né, o referencial teórico. Wikipédia, por favor, pessoal, não venha com artigo do Wikipédia, né? O Wikipédia ele é um site onde tem domínio aberto, né? Qualquer um pode escrever, implantar uma informação lá, né? Então a Wikipédia não é confiável, né, para pesquisa acadêmica, correto? Então, o que eu fiz aqui, né? Até então, ó, eu escrevi, né? Eu delimitei o meu problema, né? Então, aí já vim com algum referencial teórico. Vou fazer a minha justificativa, né? O que seria essa justificativa, né? Justificativa é a exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e também dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização do estudo, né, em questão. Ou seja, a gente vai responder esses principais tópicos aqui. Então, justificativa, o que é? Eu vou falar sobre a relevância do tema, né? Eu estou trabalhando com propagação. Então, por que é importante a propagação da goiabeira, por exemplo, ou da jabuticabeira? Então, relevância do tema. Importância do trabalho, né? Então, vou ter que ressaltar essa importância do meu trabalho, né? Atualidade do assunto, trazer algo novo, né? Informações, né? Mas bem sucinto. Potencial de aplicação. Então, vou justificar, né? Estou justificando a minha tecnologia aqui, né? O que eu estou propondo, ele tem um potencial muito grande de aplicação para os pequenos produtores ou para os grandes, não importa, né? Vocês têm que trazer isso para o seu trabalho, né? Público interessado, então vocês podem mencionar, né, para qual que seria seu público-alvo, né? Então o público aqui dentro da justificativa, vocês vão falar, não, esse trabalho né, será importante para os produtores, né, de frutíferas da região do Vale de Jequitinhonha e assim por diante, né? Vai a questão
dos benefícios, né, os benefícios socioeconômicos, né? Se eu estou trabalhando com algo envolvido com ambiente, por exemplo, eu posso trazer esses benefícios também, ambientais, né, sociais e assim por diante. Além da contribuição para a solução desses problemas, certo? Então, isso tudo eu posso abordar na minha justificativa, né? Importante, pessoal, na justificativa não falamos a importância do trabalho para o aluno, né? Então você tem que falar a importância do trabalho para a comunidade acadêmica, para a sociedade, né? A gente não pode deixar nada implícito pessoal aí na justificativa, ok? Então, feito isso, definir o problema, né, de pesquisa e formular as hipóteses, né? Então, o que é o problema de pesquisa, né? Então, ver o que tem na literatura, né, específica, né? Ou seja, eu não preciso ir lá a reinventar a roda. Se eu sei que a propagação de citros, por exemplo, ela já tem muitos trabalhos, né, já propôs tudo, e que eu não vou propor algo que já está rodado, né? Então é algo assim que vocês têm que tentar propor algo de novo, né? Claro que é dentro das condições aí de aplicação do trabalho, né? Tem que ser claro, né, e preciso, né? Não deve ser ambíguo ou gerar dúvidas o seu problema, né? Empírico, né? Ou seja, o problema ele pode ser observável, né, captado pelas observações e técnicas apropriadas, né? Então esse problema aí ele pode ser empírico. Assim, delimitado, a gente considera os limites da pesquisa, né? Então aquilo que eu falei, eu estou delimitando o problema dentro da... E esse problema ele tem que ser o quê? Passível de solução, né, com tempo e recursos disponíveis. Então sempre é uma pergunta o problema, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Aqui é um tema geral, né? Poluição dos corpos de água, né? Estudo de caso do Rio Verde. Então, para vocês verem o problema. Então, o que seria? O tema é isso aqui, poluição, né? Qual que seria o problema desse projeto aqui de pesquisa, né? Quais as contribuições das diversas fontes de poluição para a qualidade do Rio Verde no período de 2006 a 2016, né? Então, dentro do tema poluição, eu estou querendo saber quem contribui, né, para essa poluição. Aqui a gente pode falar, contribui casas, agricultura, pecuária e assim por diante, centro urbano. Então, eu esclareci bem aqui o meu problema, né? Então, a hipótese, o que seria a hipótese? A hipótese, pessoal, vocês veem lá na estatística, né, experimental, é uma resposta provisória do problema, né, a ser demonstrada. Então, eu levanto a hipótese, né, através do meu problema e eu vou, através, né, com a minha metodologia, né, aplicação da minha metodologia, eu vou testar a minha hipótese, né, se ela é verdadeira ou não, né? Necessariamente a hipótese ela é uma afirmação, tá, pessoal? É uma resposta perguntada vinculada ao meu problema de pesquisa, certo? Então olha aqui para vocês verem, dentro desse mesmo tema aí, o tema é poluição e o meu problema é essas cargas poluidoras aqui, por exemplo, potencial. Quais as cargas poluidoras potencial para aí, no caso remanescente, lançamento de esgotos, né, dessa estação de tratamento. Então, quais são? Aí as hipóteses a gente pode formular. As cargas poluidoras são características de esgotos domésticos sem contribuição de influências industriais. Então, eu vou, através da minha metodologia, verificar se essa hipótese ela é verdadeira ou não, né? Se as cargas poluidoras elas vêm mesmo de esgotos domésticos ou não. Então, através da metodologia, eu vou fazer isso, certo? Então, basicamente, essa é a minha hipótese. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um trabalho, né, de um
projeto na nossa área, né? Então aqui é o trabalho, né, do Iago, né, que foi orientado, né, um estudante orientado, né, do semestre passado, né, de TCC. Então, que para vocês verem, ele estava trabalhando com a aplicação de biofertilizantes, né? Então, no trabalho dele, aqui o referencial teórico, né? Justificativa, a hipótese. Então, a hipótese, ele trabalhou com a seguinte hipótese: a utilização de biofertilizante, né, como adubo na produção de alface, melhora o desempenho da cultura, né, propiciando maior produtividade da hortaliça, né? Então, o que ele está pesquisando? Qual que é o tema dele, né? O tema que ele está trabalhando é biofertilizante no alface, na cultura do alface, né? Esse é o tema, né? Qual que é o problema, né? Qual foi a pergunta que ele fez, né? Então ele vai falar: o biofertilizante melhora o desempenho da alface, né? Eu posso utilizar o biofertilizante na cultura da alface? Então essa foi a pergunta que ele fez, né? E com base na metodologia a gente vai responder essa pergunta, certo? Então, voltando aqui, vamos elaborar, né? Continuando, vamos elaborar o objetivo geral e específico, né? Então, o que seria o objetivo geral, né? É a principal contribuição da nossa pesquisa. Então, temos lá que a gente está trabalhando, né? Qual que é o objetivo? O exemplo aqui do trabalho do que eu falei do biofertilizante. Então, o principal objetivo seria o que? Avaliar as características, né, agronômicas da alface submetida a diferentes doses de biofertilizante. Então, essa seria o principal objetivo, né? Já os objetivos específicos são aqueles objetivos secundários que a gente tem, né? Que o trabalho pretende atingir. Então, geralmente são redigidos como um parágrafo, né, na forma de tópicos, né, com verbo no indicativo, ou seja, avaliar, estudar, comparar e assim por diante. Então, o objetivo específico do trabalho que eu citei pode ser determinar a dose ideal de biofertilizante, avaliar a produtividade da alface em função do biofertilizante, avaliar as características, né, compreender algo. Então, sempre no infinitivo, tá, pessoal? Essas são dicas que vocês têm que levar em consideração. Então, objetivos, beleza. Aí eu vou fazer, né, escrever a minha revisão de literatura, meu referencial teórico, né? Escrever o quê? Tudo que já for, né, que eu encontrar nos artigos, né? Essa é uma parte muito importante que muitas pessoas se confundem na hora de escrever. Então, por isso que é bom praticar, né? Lê o artigo primeiro, entende o que aquele artigo diz, né? Aí depois vocês transcrevem a informação daquele artigo, né? Fulano de tal trabalhando com a propagação da goiabeira, utilizando a hormônio tal, encontrou tal resultado. Então é mais ou menos isso, né? Então, todos os trabalhos citados no texto devem constar nas referências, né? Isso aí é importante. As referências devem estar mencionadas no texto, né? As referências bibliográficas lá no final. E as citações, geralmente a gente utiliza essa norma aqui, né? A norma da NBR 10250. Ok? Próximo passo. Escrevi o meu referencial teórico, né? Eu vou escrever a metodologia. Então, vamos lá voltar aqui rapidinho no referencial teórico, só para vocês verem, né? Olha, referencial teórico aqui. Então, ó,
Então, introdução, referencial teórico, né? Aspecto geral da cultura da alface. Então, vocês descrevem um pouco sobre a cultura que vocês estão trabalhando, né? Aqui as variedades, né, de alface, quais são, né? A importância socioeconômica da cultura que você está trabalhando, né? Alguns dados, né, econômicos. Também a importância ao cultivo da cultura na região que vocês pretendem implantar o projeto, né? Aí sobre o tema, né? Então ele estava trabalhando com o que? Biofertilizante. Então vai trabalhar com nutrição, escrever um pouco sobre a nutrição da cultura. Biofertilizante, o que é? Então definir o que é o que são biofertilizantes, né? Se alguém já trabalhou com ele na alface. Então basicamente trazer isso aí, o que tem na pesquisa, né? O que já foi escrito para o seu texto. Aqui é justificativa, aquilo que a gente já abordou, né? Os objetivos, e agora a gente vai falar da metodologia. Então a metodologia, escrever, né, a metodologia a gente tem, né, é o que? Indicar todos os procedimentos, materiais, equipamentos, métodos necessários para testar as nossas hipóteses e alcançar os nossos objetivos, né? Então, como o trabalho será feito, né? De forma com que a pessoa que estiver lendo possa repetir a mesma coisa, né? Repetir o experimento, né? Então, se uma pessoa se eu escrevo um artigo, né, um projeto, a pessoa lá no norte do país ou no sul do país, ele tem condição de ler e replicar aquele experimento, certo? Então, na metodologia a gente vai indicar, né, se vai ser estudo de caso, no caso pesquisa de campo, que é o nosso, né, metodologia experimentação agrícola, né? Então a gente vai propor um experimento, né? E nessa metodologia a gente tem que analisar, né, como os dados serão coletados, né, as variáveis avaliadas, né, a indicação dos softwares da estatística, o delineamento estatístico e assim por diante, né? E sempre bom, né, pedir uma pessoa não envolvida com o trabalho para dar uma leitura, né, para repassar para vocês ali os principais aspectos, correto? Então essas são, né, a nossa metodologia. Aqui, pessoal, tem também um tópico que eu não citei, mas que eu vou cobrar, né, no projeto, que são os resultados esperados, né? Então, dentro dos resultados esperados, vocês vão escrever o que espera-se desse trabalho, né? Então, se eu estou trabalhando com eu estou testando diferentes doses de um adubo, né, tal, né, de uma adubação fosfatada. Então eu quero obter uma dose ideal, né, para recomendação para os produtores e assim por diante, né? Então basicamente é isso que a gente vê. Eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Aqui, por exemplo, né, a metodologia do trabalho, né? Então vocês têm que vir com a localização do experimento, né? Como foi feito aqui no caso a produção do biofertilizante, né? Se eu estou trabalhando com solo, né, trazer análise de solo, né? Produção, a descrição do experimento, então os tratamentos, né? Vocês vão ter que descrever quais são os tratamentos. Eu vou trabalhar com 0 a dose 50 kg por hectare, 100 kg por hectare de um determinado nutriente. Então, descrever os tratamentos, né? O delineamento experimental, aquele que vocês veem na estatística, né? Se é em DIC, se é em DBC, né? Se é DBC em esquema fatorial, se é em parcela subdividida, né? Quantas repetições, né? Qual que é a minha unidade experimental, tudo isso aí vocês têm que trazer na metodologia, além das variáveis que vão ser analisadas e a estatística a ser realizada, certo? Então aqui é o cronograma, né, de execução. Então indica as principais etapas para o desenvolvimento do projeto.
Então vocês têm aqui, né, a apresentação, a montagem, vocês têm que colocar aí todas as etapas do projeto. Por exemplo, aqui os resultados esperados. Ó, então espera-se que o que? A adubação com a utilização do biofertilizante impacte de forma positiva nas características produtivas da hortaliça, né? Também espera-se que esse estudo possa fornecer informações, né? Então vocês têm que descrever quais são o que você espera do resultado, né, do seu trabalho, né, do seu projeto de pesquisa. Então, voltando aqui, só, né, aqui o cronograma, que é o plano que eu mostrei, né, aqui o exemplo, ó, realizar levantamento da literatura, sempre, né, revisão de literatura, desenvolver formulário, resolver e assim por diante, né. Isso aqui é um exemplo de um projeto qualquer, né. Depois dos resultados e assim por diante, a gente vai definir o título do projeto, né. Então, o título ele tem que estar condizente com o seu objetivo, né. Então, se o objetivo do seu trabalho era avaliar, né, os biofertilizantes lá na cultura da alface, qual seria o título, né? Então, o título é avaliação, né, da alface submetida a diferentes doses de biofertilizante. É um título. A gente pode colocar dessa forma, né? Então, a gente pode colocar dessa forma aqui. A gente tem que tema não é e título do trabalho, né? O título não é o tema, tá, pessoal? Então, o tema é propagação de goiaba. Então, o título não necessariamente tem que ser igual ao tema. Então, melhor definir ao final do trabalho, como eu falei, discutir com o orientador quando vocês estiverem trabalhando com TCC. No caso, o trabalho aqui de vocês, né, do projeto, durante a execução, né, a escrita, até o final do módulo, eu estarei com um papel de orientador. O título ele tem que ser atraente, né, chamar atenção. Ele deve ser mais sucinto possível, né, e sintético, né, preciso. Deve mencionar a finalidade, né, e o local, ou recurso, ou período, né. Então, geralmente, se eu estou trabalhando, por exemplo, com avaliação, com comportamento agronômico de diferentes porta-enxertos de goiabeira na região do Vale do Jequitinhonha. Então, tá vendo? Eu delimitei o local para ficar mais, vamos dizer assim, mais chamativo, né, para o leitor. E sempre evitar gerúndio, tá, pessoal? No título não coloque aquela questão lá de o gerúndio estou fazendo, trabalhando, aquela final endo ou ando ou indo, né? Então evite gerúndio no título, né? Exemplos de título, a gente tem vários, né? Eu já falei esse aqui outro, ó. Nitrogênio e fósforo como fatores limitantes ao desenvolvimento de algas, né? Esse aqui é um título qualquer, mas para vocês verem que é uma coisa bem importante do projeto de pesquisa. Temos também a elaborar as referências bibliográficas, né? Então a gente tem que trabalhar conforme as normas técnicas, né, brasileiras, né? Então vocês vão referenciar de acordo com essa norma aqui. Então caçem aí, né, tem na internet, né, de fácil acesso a essa norma, certo? Colocar sumário e assim por diante, né? Aqui o título, um exemplo de sumário. Então, só mostrando aqui para vocês, né, a composição, né, de um projeto, né, uma versão final. Eu vou disponibilizar essa versão aqui para vocês, né? Vocês terem uma ideia. Aqui, ó, temos a capa, né, a contracapa, né, ou folha de rosto, como alguns queiram, né, o resumo, mais ou menos, né, aqui o sumário, né, temos uma introdução, referencial teórico, né, referencial teórico, a justificativa, né, hipótese, objetivos,
metodologia, né? Então tem toda a metodologia, cronograma, né, de execução, né, resultados esperados, né, e referências bibliográficas, né? Então, tudo isso aqui a gente seria, né, o projeto de pesquisa. Então, vocês vão usar esse projeto aqui, né, como base para a escrita do projeto de vocês, ok? Então, e assim a gente finaliza então a nossa videoaula sobre projeto de pesquisa. Claro que cada tema desses aí poderia dar uma aula, né, a mais. Só que eu tentei resumir em 40 minutos, mais ou menos, toda essa explicação, né? Uma aula aí para vocês. Então vocês escutem essa aula com carinho e sempre que precisar de revisar o que seria um indicativo, como que eu faço, escutem a aula, né? Vejam a nossa videoaula, correto? Então vamos ficando por aqui e espero que vocês possam compreender melhor agora o nosso trabalho, certo? Um abraço e até a próxima videoaula.